Mário Liverani, no capítulo O Período Neo-Sumério de Antigo Oriente, explora o renascimento político, cultural e econômico das cidades-estados sumérias após o declínio do domínio gútio. Ele apresenta o período como um momento de intensa reorganização e revitalização da identidade suméria, centrado principalmente na cidade de Ur, que deu origem à chamada Terceira Dinastia de Ur, aproximadamente 2012 do 2004 antes da Era Comum. Alguns dos principais pontos discutidos por Liverani incluem a recuperação política. Liverani destaca como a expulsão dos gútios foi liderada por Utu-Regal, governante de Uruk, marcando o início de um movimento de restauração da independência suméria. Após a morte de Utu-Regal, Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia de Ur, consolidou o poder e estabeleceu um reinado centralizado, unificando as cidades sumérias sob uma administração eficiente. A revalorização cultural. O renascimento sumério foi acompanhado por um esforço deliberado de revitalizar as tradições culturais e religiosas. Isso incluiu a promoção do idioma sumério como língua litúrgica e administrativa, mesmo com a crescente influência do acadiano como língua falada. Liverani observa que essa política ajudou a consolidar a identidade cultural e a criar uma narrativa de continuidade com o passado glorioso da Suméria. A economia e a administração. O período neo-sumério foi marcado por um sistema econômico altamente centralizado e planejado. Liverani explica que a administração da terceira dinastia de Ur implementou uma economia redistributiva, baseada em grandes propriedades agrícolas controladas pelo Estado. Os templos e o palácio desempenhavam um papel crucial na gestão dos recursos e no planejamento econômico, assegurando a produção de alimentos, tecidos e outros bens essenciais. A política religiosa. Liverani discute a importância da religião na legitimação do poder político. Os reis neo-sumérios eram frequentemente apresentados como agentes divinos, encarregados de manter a ordem cósmica. Ur-Nammu, por exemplo, promulgou um dos primeiros códigos de leis conhecidos, afirmando que sua autoridade é uma dádiva dos deuses. A arquitetura e os projetos monumentais. Liverani enfatiza os esforços arquitetônicos desse período, incluindo a construção de grandes zigurates, como o de Ur, e a restauração de templos em várias cidades sumérias. Esses projetos tinham uma função política e religiosa, servindo como símbolos de poder e como locais de culto coletivo, o impacto e o declínio. Por fim, Liverani aborda os desafios enfrentados pela terceira dinastia de Ur, incluindo pressões externas de povos seminômades, como os amoritas, e internas, devido à sobrecarga administrativa e econômica. Apesar de seu declínio, o período neo-sumério deixou um legado duradouro na Mesopotâmia, tanto cultural quanto político. Liverani interpreta esse período como um esforço consciente de recuperação e redefinição da identidade suméria, ressaltando a complexidade e a sofisticação das estruturas políticas e sociais criadas durante o renascimento neo-sumério. Mário Liverani argumenta que Ur-Nammu, o fundador da terceira dinastia de Ur, incorporou e adaptou elementos de legitimidade imperial anteriores, ao mesmo tempo em que introduziu inovações significativas no discurso político e cultural do período neo-sumério. Essas inovações incluem a retomada da visão de um império universal, uma integração etnolinguística entre sumérios e acadianos e a manutenção de uma aura divina para o monarca. Aqui estão os detalhes dessas ideias. A visão de um império universal. Liverani observa que Ur-Nammu retomou a ideia de um império universal, que havia sido fortemente promovida durante o reinado de Naram-Sin de Akkad. Contudo, enquanto o Império de Akkad se concentrava na dominação militar e na centralização administrativa, Ur-Nammu buscou uma abordagem mais integradora. Ele promoveu uma unificação cultural e religiosa que transcendeu as divisões regionais, articulando sua autoridade como abrangente e destinada a trazer ordem e prosperidade para toda a Mesopotâmia. O elemento etnolinguístico. Liverani enfatiza que Ur-Nammu adotou uma política que conciliava as duas principais identidades culturais e linguísticas da região, o sumério e o acadiano. Enquanto o sumério era exaltado como língua litúrgica e de prestígio cultural, o acadiano era amplamente utilizado como língua prática para a administração e comunicação cotidiana. Essa dualidade etnolinguística foi essencial para a integração da população diversificada do Império, permitindo que sumérios e acadianos participassem da estrutura política e econômica de forma relativamente equilibrada. O status divino do rei.
Liverani destaca que Ur-Nammu manteve a tradição do status divino, introduzida por Naram Sin, mas com uma reformulação significativa. Enquanto Naram Sin se apresentava como um deus vivo, Ur-Nammu assumiu um papel mais moderado, sendo visto como um representante divino na Terra. Esse título colocava em um papel central como mediador entre os deuses e os homens, o que legitimava seu governo e reforçava sua posição como protetor da ordem cósmica e social, o defensor da Mesopotâmia unida. Ur-Nammu também se projetava como um defensor e restaurador da unidade da Mesopotâmia, especialmente após o período de fragmentação e domínio gútio. Liverani argumenta que essa imagem foi consolidada por meio de um discurso político que enfatizava a reconstrução de templos, o cuidado com as cidades-estado e a imposição de um sistema jurídico, simbolizado pelo famoso Código de Ur-Nammu, um dos primeiros códigos legais conhecidos na história. A consolidação simbólica e prática do poder. Liverani explica que Ur-Nammu utilizou uma combinação de símbolos e práticas concretas para reforçar sua autoridade. Projetos arquitetônicos grandiosos, como a construção do zigurate de Ur, serviram tanto como demonstrações visíveis de poder quanto como centros de integração religiosa e política. Além disso, sua ênfase na justiça e na proteção do povo reforçou a legitimidade de seu governo. Em resumo, Liverani argumenta que Ur-Nammu reinterpretou a visão de um império universal com um enfoque mais inclusivo e conciliador, usando a religião, a cultura e a administração para promover uma Mesopotâmia unificada. Seu reinado marcou uma síntese entre tradição e inovação, moldando o período neo-sumério como uma era de renascimento e estabilidade. Mário Liverani, em Antigo Oriente, descreve a administração de Ur-Nammu como um marco na história da Mesopotâmia devido ao seu caráter centralizado, abrangente e altamente organizado. O reinado de Ur-Nammu destacou-se por um esforço deliberado de reestruturar a economia, fortalecer a infraestrutura e consolidar o poder do Estado. Abaixo estão os elementos fundamentais desse processo administrativo, conforme apresentado por Liverani: construção de templos e zigurates. Ur-Nammu investiu fortemente em projetos arquitetônicos monumentais, que tinham uma função política, religiosa e simbólica. A construção de templos e, sobretudo, de zigurates, como o Grande Zigurate de Ur, serviu para reforçar o papel central do rei como intermediário entre os deuses e os homens. Essas obras eram também um meio de demonstrar a prosperidade do reino e a estabilidade trazida por sua administração. Além disso, tais projetos uniam esforços coletivos, integrando diferentes grupos sociais e promovendo a identidade comum da Mesopotâmia unificada. Escavação e manutenção de canais. A irrigação era crucial para a agricultura mesopotâmica, e Ur-Nammu priorizou a escavação e a manutenção de canais para garantir o controle eficaz da água. Liverani destaca que essas obras não apenas aumentaram a produtividade agrícola, mas também funcionaram como meio de integrar as comunidades ao redor de uma infraestrutura comum. Ao promover esses projetos, Ur-Nammu garantiu o abastecimento de alimentos, mitigou os riscos de enchentes e consolidou o poder do Estado como responsável pelo bem-estar da população. Organização dos territórios agrícolas. A administração neo-suméria centralizou a gestão das terras agrícolas, estabelecendo grandes propriedades sob o controle do palácio e dos templos. Esses territórios eram cultivados por trabalhadores organizados em um sistema redistributivo, em que o excedente era coletado e redistribuído para sustentar os templos, os exércitos e a burocracia. Aponta que essa estrutura permitiu uma gestão eficiente dos recursos e reforçou a hierarquia social, ao mesmo tempo em que garantiu a estabilidade econômica. Retomada do comércio. Ur-Nammu revitalizou as redes comerciais que haviam sido prejudicadas durante o período de instabilidade gútia. Segundo Liverani, o comércio se estendia desde o Golfo Pérsico até regiões mais distantes, como a Anatólia e o Vale do Indo. Produtos como metais, madeira e pedras preciosas eram importados, enquanto a Mesopotâmia exportava produtos agrícolas e artesanais. Essa retomada comercial foi essencial para o abastecimento de recursos escassos e para fortalecer os laços econômicos com outras regiões. Padronização de medidas. Ur-Nammu implementou um sistema de padronização de pesos e medidas para facilitar as transações comerciais e garantir a justiça econômica.
Liverani destaca que a padronização também foi uma ferramenta política, pois reforçava o controle centralizado do Estado sobre as atividades econômicas e assegurava que as trocas comerciais fossem realizadas de forma equitativa. Coordenação política e burocrática. Por trás dessas realizações estava uma burocracia bem estruturada, com escribas e funcionários especializados. Liverani observa que essa administração complexa foi essencial para monitorar a arrecadação de tributos, a distribuição de recursos e a execução de projetos estatais. O papel dos templos como centros econômicos e administrativos também foi reforçado, criando uma interdependência entre o poder político e o religioso. A administração de Ur-Nammu, como descrita por Liverani, foi uma síntese de tradição e inovação, promovendo uma Mesopotâmia mais integrada, estável e próspera. Esses esforços criaram as bases para o auge do período neo-sumério e influenciaram profundamente os modelos administrativos de civilizações posteriores. Mário Liverani, em Antigo Oriente, aborda a consolidação e a expansão do reino neo-sumério sob o reinado de Shulgi, filho de Ur-Nammu, descrevendo como o monarca utilizou estratégias político-militares e ideológicas para afirmar a supremacia da terceira dinastia de Ur. Shulgi buscou criar uma ordem que distinguisse claramente o país interno, Suméria e Acádia, de uma periferia mais turbulenta e instável, enquanto reivindicava o título de rei das quatro partes do mundo. A seguir detalham-se esses aspectos. Expansão territorial e controle das periferias. Shulgi conduziu campanhas militares contra as regiões do norte, incluindo territórios habitados por Hurritas, os Lulubi e a cidade de Urkish. Essas campanhas tinham um objetivo duplo: expandir o domínio neo-sumério e proteger as fronteiras contra incursões de povos seminômades. Liverani explica que, ao consolidar o controle sobre essas regiões periféricas, Shulgi não apenas aumentou o alcance territorial de seu reino, mas também reforçou a segurança e a estabilidade das áreas centrais, Suméria e Acádia. O título Rei das Quatro Partes do Mundo, a conquista de regiões ao norte e o avanço sobre territórios como Elam e áreas da Anatólia Oriental foram usados como justificativa para o título de Rei das Quatro Partes do Mundo. Este título, que evocava a ideia de uma autoridade universal sobre toda a terra habitada, tinha sido consagrado anteriormente por Naram-Sin de Akkad e agora era reivindicado por Shulgi. Liverani observa que essa designação não apenas legitimava o poder de Shulgi, mas também criava uma imagem de continuidade com as tradições imperiais da Mesopotâmia. O país interno versus a periferia turbulenta. No discurso político de Shulgi, havia uma distinção clara entre o país interno, as terras centrais de Suméria e Acádia, que representavam a civilização ordenada, e a periferia turbulenta, habitada por povos vistos como bárbaros ou desordeiros. Liverani explica que essa dicotomia servia tanto para justificar as campanhas militares, quanto para consolidar a identidade cultural e política da Mesopotâmia Central. Ao apresentar a Suméria e a Acádia como o coração do império, Shulgi reforçava a superioridade cultural e política de sua administração. Integração administrativa e econômica. Para manter o controle sobre as áreas conquistadas e integrá-las ao reino, Shulgi implementou uma administração eficiente, baseada em governadores locais subordinados ao governo central. Liverani aponta que a padronização de pesos, medidas e práticas administrativas, iniciada por Ur-Nammu, foi expandida sob Shulgi para alcançar as periferias. Essa integração permitiu o fluxo de tributos e recursos para o centro, fortalecendo a economia neo-suméria. Estratégia ideológica e religiosa. Shulgi promoveu seu governo como uma era de estabilidade e ordem divina. Ele reforçou a ideia de que seu poder era uma manifestação direta da vontade dos deuses, retratando-se como um monarca sábio, justo e próximo do divino. Liverani destaca que essa construção ideológica foi essencial para legitimar o domínio neo-sumério sobre as regiões periféricas, muitas vezes apresentadas como caóticas e necessitadas de civilização. Projetos monumentais e celebração do poder. Além de campanhas militares, Shulgi patrocinou extensos projetos de construção, incluindo a expansão de templos e zigurates, que simbolizavam o alcance e a grandeza de seu império. Esses projetos consolidavam o centro como o ponto de convergência cultural e religioso do reino, reforçando a distinção entre o núcleo civilizado e as periferias.
Liverani conclui que Shulgi consolidou o Império Neo-Sumério como uma entidade política e cultural integrada, utilizando tanto a força militar quanto estratégias ideológicas para justificar sua supremacia. Essa visão, que distinguia o país interno de uma periferia turbulenta, moldou o mapa mental neo-sumério e estabeleceu um modelo para administrações posteriores na região. Mário Liverani, em Antigo Oriente, dedica-se a explicar a complexa administração política e econômica do reino neo-sumério, particularmente sob Ur-Nammu e Shulgi. Ele destaca que o governo central desenvolveu um sistema de gestão altamente detalhado e centralizado, que buscava monitorar e otimizar todos os aspectos da produção econômica. A seguir, os elementos fundamentais dessa administração, conforme descritos por Liverani, são explorados: medidas das faixas de terra e qualidade do solo. O Estado neo-sumério implementou um sistema rigoroso de mensuração e controle das terras agrícolas. Ah, Liverani observa que a divisão em faixas específicas permitia avaliar a extensão e a produtividade de cada lote, além de organizar seu uso de forma racional. A qualidade do solo era monitorada para garantir a máxima eficiência na produção, com medidas como o rodízio de culturas e o direcionamento de terras menos férteis para usos alternativos, como pastagem. Controle do gado bovino, caprino e ovino. O manejo do gado era uma atividade central da economia mesopotâmica. Liverani descreve como o Estado mantinha registros detalhados sobre a quantidade e a saúde de rebanhos bovinos, caprinos e ovinos. Esses animais forneciam carne, leite, lã e couro, produtos essenciais para a economia. A administração também regulamentava o pastoreio e a reprodução dos rebanhos, de modo a evitar superexploração e garantir a sustentabilidade dos recursos. Dosagem de matérias-primas para setores têxtil e metalúrgico. Liverani enfatiza o controle estatal sobre as matérias-primas necessárias para a indústria artesanal, em especial para os setores têxtil e metalúrgico. A lã e o linho eram distribuídos de forma precisa para os tiares, enquanto metais, como cobre e estanho, eram cuidadosamente alocados para a produção de ferramentas, armas e ornamentos. Esse controle evitava desperdícios e assegurava que as oficinas estatais funcionassem em plena capacidade. Controle sobre a produção artesanal. A produção artesanal era rigidamente organizada e monitorada pelo Estado. Liverani descreve como oficinas específicas, muitas vezes vinculadas a templos ou palácios, produziam bens em larga escala, desde tecidos até cerâmicas e objetos metálicos. A administração estipulava metas de produção e mantinha um sistema de inspeção para assegurar que os produtos atendiam aos padrões de qualidade exigidos. Controle de preços. O Estado regulava os preços de bens e serviços, buscando evitar flutuações extremas que pudessem desestabilizar a economia. Liverani explica que tabelas de preços fixos eram frequentemente estabelecidas para produtos básicos como grãos, tecidos e metais. Essa regulação era acompanhada por um sistema de redistribuição, que garantia que os excedentes fossem utilizados para sustentar a burocracia, os templos e o exército. A administração como o eixo integrador. Liverani ressalta que o controle centralizado não era apenas um meio de coletar recursos, mas também uma ferramenta política e ideológica. Ao supervisionar e organizar todos os aspectos da economia, o Estado neo-sumério projetava uma imagem de ordem e prosperidade, legitimando o poder da monarquia. Essa administração detalhada também ajudava a integrar uma população diversa, garantindo que todos os setores da sociedade participassem do sistema econômico de forma coordenada. Em resumo, a administração política e econômica do Reino Neo-Sumério, descrita por Liverani, era um exemplo avançado de planejamento estatal. Essa abordagem centralizada não apenas sustentava a estabilidade do reino, mas também reforçava a autoridade do monarca como guardião da ordem e da prosperidade em toda a Mesopotâmia. Mário Liverani, em Antigo Oriente, analisa com profundidade o papel da classe dos escribas no contexto da administração neo-suméria, ressaltando sua formação, funções e impacto cultural. Durante o período, os escribas eram fundamentais para o funcionamento do aparato estatal, sendo responsáveis pelo registro, organização e transmissão de informações cruciais para a gestão política, econômica e religiosa do reino. Liverani descreve esse grupo como parte de uma estrutura hierárquica cuidadosamente cultivada e destaca a emergência de novas formas literárias que refletiam e reforçavam a ideologia do período.
a formação dos escribas e a escola Eduba. Os escribas eram formados em escolas conhecidas como Eduba, Casa das Tábuas. Liverani descreve essas instituições como centros especializados de ensino, onde jovens recebiam treinamento intensivo para dominar a escrita cuneiforme e os conhecimentos técnicos necessários para desempenhar suas funções administrativas. A formação abrangia habilidades como leitura, escrita, aritmética e contabilidade, além de uma familiaridade com textos legais, administrativos e religiosos. A Eduba não era apenas um local de aprendizado técnico, mas também um ambiente onde se transmitiam os valores culturais e ideológicos do Estado, o aparato para a transmissão de conhecimento. Liverani destaca que a formação dos escribas exigia uma infraestrutura complexa. Isso incluía um corpo docente especializado, acesso a tábuas de argila para a prática e textos modelo que serviam como referência. O currículo era padronizado e a repetição era uma técnica pedagógica central. Os aprendizes copiavam textos administrativos e literários, o que não apenas desenvolvia suas habilidades, mas também reforçava a preservação e a continuidade da tradição cultural. A vinculação ao controle estatal. A classe dos escribas estava diretamente subordinada ao Estado, servindo como o braço administrativo da monarquia e dos templos. Liverani aponta que eles desempenhavam funções essenciais, como a elaboração de registros fiscais, a supervisão de inventários de bens e a manutenção de tabelas padronizadas de pesos e medidas. Sua posição os tornava intermediários cruciais entre o governo central e as comunidades locais, consolidando o controle estatal sobre a sociedade. A literatura sapiencial emergente. Liverani identifica o surgimento de uma literatura sapiencial durante o período neo-sumério, caracterizada por textos que transmitiam sabedoria prática e valores éticos. Essas obras, geralmente em forma de máximas ou provérbios, refletiam a visão de mundo da elite administrativa e enfatizavam a importância da ordem, da justiça e da lealdade ao Estado. Liverani sugere que essa literatura ajudava a moldar a mentalidade dos escribas e reforçava a ideologia oficial. A produção de hinos reais. Outro gênero literário que floresceu foi o dos hinos reais, que exaltavam as virtudes do monarca. Liverani explica que esses textos glorificavam os feitos dos reis, apresentando-os como líderes sábios, valentes e abençoados pelos deuses. Os hinos eram compostos por escribas e frequentemente recitados em cerimônias religiosas ou palacianas, reforçando a conexão entre a figura do rei e a ordem divina. A exaltação da monarquia nesses textos servia como uma ferramenta de propaganda, legitimando o poder real e consolidando sua imagem como protetor e administrador ideal do reino. Impacto cultural e político. Liverani conclui que o papel dos escribas ia além do meramente administrativo, pois eles eram os guardiões e transmissores da cultura neo-suméria. Por meio de suas atividades, contribuíram para a perpetuação do sistema político e econômico, enquanto a produção literária emergente ajudava a criar uma identidade cultural unificada em torno do Estado e do monarca. Assim, a classe dos escribas e sua produção intelectual e técnica foram pilares fundamentais do período neo-sumério, refletindo a interseção entre administração prática e ideologia estatal na consolidação de um império centralizado e eficiente. Mário Liverani, em Antigo Oriente, detalha a configuração geopolítica da periferia do Império Neo-Sumério, destacando a relação entre o poder central e as regiões limítrofes. Ele identifica territórios sob influência direta, áreas autônomas, com contatos esporádicos e regiões completamente fora do controle político neo-sumério. Essa análise evidencia as limitações e os desafios enfrentados pela administração de Ur na tentativa de expandir e manter sua hegemonia. A seguir, as regiões periféricas são exploradas conforme descritas por Liverani. Susa e o controle neo-sumério sobre Elam. Susa, localizada no Elam Ocidental, era uma área sob controle neo-sumério e desempenhava um papel estratégico na administração do império. Liverani explica que Susa funcionava como um posto avançado que conectava a Mesopotâmia às regiões montanhosas e aos territórios do Planalto iraniano. No entanto, além de Susa, o controle direto se diluía, com regiões como Ansham e Shimashki mantendo certa autonomia. Essas áreas, embora influenciadas pela cultura e economia mesopotâmica, não estavam totalmente integradas à administração de Ur, Ansham e Shimashki. E essas regiões, situadas no Elam Oriental, representavam uma periferia com vínculos tênues com o Império Neo-Sumério.
Liverani descreve Anshan e Shimashki como territórios habitados por populações tribais que alternavam momentos de conflito e cooperação com Ur. Esses contatos incluíam comércio, tributos ocasionais e, em alguns casos, alianças instáveis. Ezapshali e Baraksh. Ezapshali, na fronteira entre Elam e a Mesopotâmia, era uma zona de transição, muitas vezes disputada. Mais distante, Barakshi, localizada no Irã meridional, já estava fora da esfera de controle neo-sumério. Liverani ressalta que essas regiões não apenas marcavam o limite da influência política de Ur, mas também indicavam a crescente complexidade das relações entre o império e suas bordas. Barakshi, em particular, mantinha relações autônomas com outras potências regionais. Magan. Localizada no atual Omã, Magan estava fora da zona de influência neo-suméria. Liverani observa que, embora Magan fosse conhecida por suas riquezas minerais, como cobre, e tivesse sido uma fonte importante de matérias-primas durante o período acadiano, sua posição geográfica e sua autonomia política a afastavam do controle de Ur. Isso restringia o acesso neo-sumério a essas valiosas reservas. Mari e os povos Martu. No lado oposto, Mari, situado ao longo do Médio Eufrates, também permanecia fora do controle político neo-sumério. Liverani explica que Mari fazia divisa com os territórios habitados pelos Martu, um termo sumério para designar tribos ocidentais, e pelos amorreus. Esses povos seminômades, frequentemente descritos como instáveis e desordeiros nos textos neo-sumérios, representavam uma ameaça constante às fronteiras do império. O fato de Mari não estar sob a autoridade de Ur evidenciava os limites do poder neo-sumério no controle do oeste mesopotâmico. A configuração da periferia. Liverani conclui que a periferia do Império Neo-Sumério era um espaço fluido, marcado por interações complexas entre o centro e as regiões limítrofes. Embora o poder de Ur fosse inegável no núcleo do império, sua influência diminuía nas bordas, onde interagiam com potências regionais autônomas e povos tribais. Essa configuração geopolítica refletia não apenas a extensão territorial do império, mas também suas vulnerabilidades e limitações. O relato de Liverani revela que, apesar dos esforços de consolidação e expansão, o Império Neo-Sumério enfrentava desafios significativos para integrar e controlar sua periferia, o que acabaria por influenciar sua trajetória histórica.